Os rufiões encurralaram-na no beco, e ela soube que ninguém a ajudaria. Então, 6 motas rugiram, ganhando vida. Os motociclistas veteranos colocaram-se entre ela e o perigo, e não iam recuar. A gordura da fritadeira agarrava-se ao cabelo de Joana como uma segunda pele. Limpou a testa com as costas da mão e espreitou o relógio por cima da caixa. 23:47. Faltavam 13 minutos para mais meia-noite e ainda tinha 2 mesas a beber café frio e uma montanha de louça à espera na cozinha. Mesa 4 precisa de um reabastecimento, chamou Carlos, o cozinheiro da noite, pela janela da cozinha. A sua voz carregava o cansaço que ambos sentiam. Joana pegou na cafeteira e forçou um sorriso, que não sentia. O casal da mesa 4 mal olhou para cima enquanto ela servia. Nenhuma gorjeta esta noite, ela já podia adivinhar. Eram 3 turnos seguidos. O material escolar de Tiago não se ia comprar sozinho, e o aniversário dele era dali a 2 semanas. 9 anos. Ele queria uma bicicleta, uma de verdade, não mais uma encontrada numa venda de usados com rodas bambas. Apanhou seu reflexo na montra do café. Olheiras escuras, cabelo preso num coque desgrenhado. Quando é que tinha começado a parecer tão cansada? Os 28 anos não deviam parecer 40. A campainha por cima da porta tocou. Joana virou-se, cafeteira ainda na mão. 6 homens entraram, vestindo coletes de cabedal cobertos de emblemas. Motociclistas. O estômago dela apertou. A tasquinha do Zé não era propriamente um ponto de encontro de motociclistas, estando na Estrada Nacional 10, Almechne 10, entre lado nenhum e lugar nenhum. Mas ultimamente, mais motociclistas tinham parado. Eram sempre educados, sempre calados. Ainda assim, algo neles a deixava nervosa. Sentem-se onde quiserem, chamou ela, a voz mais firme do que se sentia. O homem da frente acenou com a cabeça. Tinha fios grisalhos na barba escura e olhos que pareciam reparar em tudo. O grupo instalou-se no grande recanto do canto, o cabedal a ranger enquanto se sentavam. Joana aproximou-se com os menus. Café, 6 chávenas, sem leite, disse o homem barbudo. E as tartes que restarem, maçã e cereja, traga as 2. As tartes inteiras, se puder prescindir delas. Joana levantou uma sobrancelha, mas não discutiu. Uma venda era uma venda. Já a trazer, ela voltou para a cozinha, aliviada. Pareciam inofensivos. Carlos já estava a encaixotar as tartes quando ela pegou nas canecas de café. Sentinelas da estrada, murmurou Carlos, acenando na direção dos motociclistas através da janela. Clube de veteranos. O meu irmão andava com eles antes de se mudar para os Açores. Pessoal porreiro. Se o dizes, respondeu Joana, mas sentiu um pouco da tensão a deixar os seus ombros. A hora seguinte passou num turbilhão de reabastecimentos e conversas curtas. Os motociclistas eram clientes fáceis, a brincar uns com os outros em voz baixa e a deixar a mesa mais limpa do que a maioria. Às 00:30, a tasquinha tinha esvaziado, exceto por eles. Carlos começou a rotina de fecho enquanto Joana limpava a última louça. Vou levar o lixo para fora, chamou ela a Carlos. Anda rápido. Quero fechar a 1. Joana pegou em 3 sacos de lixo cheios e abriu caminho pela porta das traseiras para o beco. O ar da noite atingiu-lhe o rosto, fresco e cortante. Ela deu-lhes as boas-vindas, após horas, na tasquinha abafada. O caixote do lixo estava a uns 5 metros de distância, iluminado por um único candeeiro de rua a piscar que mal afastava a escuridão. Estava a meio caminho do caixote do lixo quando ouviu vozes baixas. Vinham do fundo do beco, onde se abria para o parque de estacionamento da fábrica têxtil abandonada ao lado. Joana congelou. Algo naquelas vozes fez o cabelo da sua nuca eriçar.
Devia virar-se, voltar para dentro, ocupar-se dos seus afazeres, mas a curiosidade puxou-a para a frente. Só um espreitar, só para se certificar de que não eram miúdos a meter-se em sarilhos. Ela rastejou mais perto, ficando nas sombras, perto do caixote do lixo. 3 homens estavam debaixo do candeeiro de rua variado da fábrica. Um deles segurava um saco de desporto preto. Mesmo a uns 6 metros de distância, Joana conseguia ver que estava a fazer volume com algo pesado. O homem abriu o fecho um pouco e os outros inclinaram-se para espreitar. Ela não conseguia ver o que estava lá dentro, mas a forma como se moviam, rápidos e nervosos, dizia-lhe tudo o que precisava de saber. Isto não estava certo. O que quer que estivessem a fazer não era legal. Vira-te, volta para dentro. Esquece que viste alguma coisa. Joana deu um passo cuidadoso para trás. O seu pé prendeu-se em algo, um pedaço solto de cartão, e ela tropeçou. O saco do lixo escorregou da sua mão e bateu no chão com um baque surdo. Os 3 homens viraram-se para o som. Quem está aí? Latiu um deles. O coração de Joana parou. Ela encostou-se ao caixote do lixo, a rezar para que as sombras a escondessem. Talvez não a tivessem visto, talvez pensassem que era um gato ou o vento. Vi algo a mover-se, disse outra voz. Passos a aproximar-se. O pânico inundou-a. Olhou à sua volta, descontroladamente. A porta das traseiras estava a uns 9 metros. Ela nunca conseguiria. As chaves. Precisava das chaves para voltar para dentro. A sua mão tateou no bolso do avental, a tremer, e as chaves escorregaram-lhe pelos dedos. Bateram no pavimento com um tilintar metálico que ecoou pelo beco como um tiro. Ali! O grito veio de trás do caixote do lixo. Está alguém lá atrás! Joana não pensou. Ela correu. Os seus sapatos batiam no pavimento enquanto ela sprintava para a porta das traseiras. Atrás dela, ouviu passos pesados. Imprecaçou céu. Alguém a gritar para ela parar. A sua mão encontrou o puxador da porta. Trancada. Não, 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 não. Ela tinha-a trancado atrás de si. Ela trancava sempre. Essa era a regra. Nunca deixar a porta das traseiras aberta durante um turno. Os passos estavam a aproximar-se. Ela bateu na porta. Carlos! Carlos! Abre! Uma mão agarrou o seu ombro. Joana gritou e torceu-se, tropeçando para a frente. Aguentou-se contra a parede e continuou a correr. Desta vez, na direção da frente do edifício. Se ela conseguisse dobrar a esquina, chegar à entrada principal onde havia luzes e pessoas, ela irrompeu no parque de estacionamento e quase colidiu com um dos motociclistas. O homem barbudo, do recanto do canto, agarrou-a pelos ombros, a estudá-la, os seus olhos fixos nos dela, e depois desviaram-se para algo atrás dela. A sua expressão endureceu. Para dentro, disse ele calmamente. Agora. Joana não discutiu. Ela correu para a porta da frente enquanto o som dos motores das motas rugia de repente. O homem barbudo virou-se para enfrentar o beco, no momento em que os 3 homens apareceram ao virar da esquina. Eles pararam quando viram os motociclistas, todos os 6, agora em linha solta entre os rufiões e a entrada da tasquinha. As luzes do parque de estacionamento projetavam longas sombras pelo pavimento. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O único som era o rugido das motas a trabalhar ao ralenti. Joana encostou-se à montra da frente da tasquinha, a sua respiração a embaciar o vidro. Viu um dos rufiões, um homem alto, com a cabeça rapada, a fixar os olhos nela através da janela. Ele sorriu. Não era um sorriso simpático. Depois, ele e os seus companheiros recuaram lentamente,
desaparecendo na escuridão para lá do parque de estacionamento. O motociclista barbudo caminhou até a porta da frente e abriu-a. Joana recuou, tropeçando. "Estás bem?" perguntou ele. Ela acenou com a cabeça, não confiando na sua voz. Ele meteu a mão no bolso do colete e tirou um cartão. "O meu nome é Martim. Se alguma coisa acontecer, se voltares a ver aqueles homens, ou se sentires que algo não está certo, ligas-me a mim primeiro. Percebeste?" Joana pegou no cartão com os dedos trêmulos. "Quem são eles?" O maxilar de Martim apertou. "Ninguém que queiras conhecer, mas viram a tua cara. E pela forma como aquele olhou para ti." Ele não terminou a frase. Não precisava. "O que é que eu faço?" sussurrou Joana. "Tranca as portas, mantém o teu telemóvel por perto e liga-me se algo parecer estranho." Ele parou a porta. "Quantos anos tem o teu filho?" O sangue de Joana gelou. "Como é que sabes?" "O desenho no bolso do teu avental parece a arte de uma criança." A expressão de Martim suavizou-se ligeiramente. "Eu também tenho filhos. Fica de olho no teu de perto. Anda." Ele saiu sem mais uma palavra. As motas rugiram noite adentro, e Joana ficou sozinha com Carlos, que finalmente tinha saído da cozinha, com um ar confuso. Ela olhou para o cartão na sua mão, para o parque de estacionamento vazio, para o beco onde 3 estranhos agora conheciam o seu rosto, e perguntou-se se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Joana não dormiu. Sentou-se no sofá, gasto da sua sala de estar, luzes acesas, cortinas corridas, a observar a porta da frente como se pudesse arrombar a qualquer momento. O cartão de Martim estava na mesa de centro à sua frente. O número de telefone a fitá-la à luz do candeeiro. Cada som a fazia saltar. O cão do vizinho a ladrar às 3h da manhã. Uma porta de carro a bater às 4h. O carro de entrega de jornais às 5h30. Quando a alvorada irrompeu pela sua janela, as suas mãos ainda tremiam. O despertador de Tiago tocou às 7h10. Ela ouviu-o sair do seu quarto, os seus pés pequenos a bater no corredor. "Mãe, já estás acordada." Ele apareceu na ombreira da porta, a vestir o pijama do Batman, o seu cabelo castanho, espetado em ângulos estranhos. Joana forçou um sorriso e levantou-se, as costas a doerem-lhe das horas no sofá. "Não consegui dormir. Que dizes a panquecas?" O rosto dele iluminou-se. "Com pepitas de chocolate. A outra maneira?" Ela moveu-se através da rotina familiar, a partir ovos e a medir farinha, a tentar fingir que tudo estava normal. Tiago sentou-se à mesa da cozinha a fazer o seu trabalho de casa de matemática, ocasionalmente a pedir-lhe para verificar as suas respostas. Esta era a sua vida. Simples, segura, previsível. Pela janela da cozinha, ela podia ver o parque de estacionamento do seu pequeno complexo de apartamentos. Os mesmos carros de sempre, o sedã azul da Sra. Pereira, a carrinha branca do homem da manutenção. Nada de invulgar. Então, ela viu. Um SUV preto com vidros fumados a trabalhar ao ralenti, perto da entrada do complexo. Não estava ali há 5 minutos, quando ela começou a fazer as panquecas. A espátula de Joana congelou a meio do movimento. Ela encarou o veículo, o pulso a acelerar. Podia ser qualquer pessoa. Alguém a visitar, alguém perdido. Não significava nada. O SUV não se moveu. "Mãe, a panqueca está a queimar." Ela voltou a atenção e virou-a rapidamente, fumo a subir dos lados. "Desculpa, meu anjo, distraí-me." Tiago enrugou o nariz. "Posso ter uma diferente?" "Claro que sim." Ela pôs a panqueca queimada para si e serviu uma fresca, mas os seus olhos continuavam a desviar-se para uma janela. O SUV ainda estava lá, parado, à espera.
Após o pequeno almoço, ela levou Tiago à paragem do autocarro como sempre. A manhã estava fresca, as folhas a ranger debaixo dos pés. Outros pais reuniram-se com os seus filhos, todos meio acordados e a segurar canecas de café. Normal. Tudo estava normal, exceto o SUV preto que se tinha movido para a esquina da rua, ainda o a trabalhar ao ralenti. Joana puxou Tiago para mais perto. Fica ao pé de mim, está bem? Mãe, estás a ser estranha. Mas ele não se afastou. O autocarro chegou. Tiago subiu com as outras crianças, virando-se para acenar para ela pela janela. Ela acenou de volta, o seu sorriso colado, até o autocarro desaparecer ao virar da esquina. O SUV afastou-se 30 segundos depois. As pernas de Joana tremiam. Ela voltou a pé para o seu apartamento, a forçar-se a não correr. Lá dentro, trancou a porta, o trinco e a corrente. Depois, ficou na cozinha, a olhar para o seu telemóvel. Talvez estivesse a ser paranoica. Talvez o SUV não tivesse nada a ver com a noite passada. Talvez... Algo branco chamou a sua atenção perto da porta. Um pedaço de papel. Não tinha reparado nele quando entrou. Joana aproximou-se devagar. Um envelope estava no chão, parcialmente por baixo da porta, como se alguém o tivesse deslizado pela fresta. O seu nome estava escrito na frente em letras maiúsculas, sem morada, sem selo. As suas mãos tremeram enquanto ela o pegava e o rasgava. Lá dentro estava uma única folha de papel com 6 palavras escritas nas mesmas letras maiúsculas. Cala-te ou o teu miúdo paga. O papel escorregou-lhe dos dedos. Ela recuou dele como se fosse venenoso. A sua respiração vinha em pequenos arquejos. Eles sabiam onde ela vivia. Eles sabiam sobre Tiago. Eles tinham estado aqui à porta dela enquanto ela estava a fazer panquecas. Ela pegou no telemóvel e ligou para o único número em que conseguia pensar. Não para Martim. Ainda não. A polícia. Era isso que as pessoas normais faziam. Iam à polícia. A esquadra da polícia era um edifício de tijolo atarracado no centro. Lá dentro, as luzes fluorescentes zumbiam por cima, e tudo cheirava a café velho e papelada antiga. Joanas aproximou-se da recepção, onde um agente estava sentado a escrever num computador a sua expressão entediada. Preciso de denunciar uma ameaça. Ameaça, disse ela, a tentar manter a voz firme. O agente olhou para cima, lentamente. Que tipo de ameaça? Ela pousou a nota no balcão. Alguém deixou isto no meu apartamento. Eles ameaçaram o meu filho. Ele pegou nela, mal a olhando. Alguma ideia de quem a enviou? Havia uns homens ontem à noite na tasquinha onde trabalho. Vi-os a fazer algo no beco e eles viram-me. E agora? O que é que estavam a fazer? Não sei exatamente. Tinham um saco, pareciam suspeitos. O agente pousou a nota. Minha senhora, sem informações mais específicas, não há muito que possamos fazer. Podem ser miúdos a pregar uma partida. Pode ser alguém que tem um rancor. Tem inimigos? Não, Eles ameaçaram o meu filho. Compreendo que esteja perturbada, mas não podemos investigar todas as notas ameaçadoras que chegam. A maioria delas é apenas conversa. Ele deslizou a nota de volta pelo balcão. Mantenha as suas portas trancadas. Se vir alguém suspeito a andar por perto, ligue 112. Enviaremos uma patrulha. É só isso. Joana olhou para ele, incrédula. Alguém ameaçou o meu filho e está a dizer-me para ligar se vir algo suspeito? É assim que funciona, minha senhora. Precisamos de provas, ameaças específicas. Neste momento, tudo mais o que tem é uma nota que podia ter sido escrita por qualquer pessoa. Joana Gomaé agarrou a nota do balcão, as suas mãos a tremer de raiva agora, em vez de medo.
Ótimo. Obrigada por nada. Ela saiu da esquadra e ficou nos degraus, o sol da manhã demasiado brilhante nos seus olhos. A polícia não a ia ajudar. Estava sozinha. Não completamente sozinha. Ela tirou o cartão de Martim do bolso e marcou o número. Ele atendeu ao segundo toque. Martim, eles deixaram uma nota no meu apartamento, disse ela, a voz a falhar. Eles ameaçaram o meu filho. A polícia não ajuda. Não sei o que fazer. Houve uma pausa. Depois, onde estás agora? Fora da esquadra, na rua do Cedro. Fica aí, estou a 10 minutos. A linha ficou muda. Joana sentou-se nos degraus e esperou, a observar todos os carros que passavam, a perguntar-se qual seria o próximo a vir buscá-la. A mota de Martim rugiu no parque de estacionamento da esquadra 9 minutos depois. Ele tirou o capacete e caminhou, as suas botas pesadas no cimento. De perto, à luz do dia, Joana podia ver as rugas à volta dos seus olhos, os fios grisalhos na sua barba. Parecia alguém que tinha visto coisas que desejaria esquecer. Mostra-me a nota, disse ele sem preâmbulos. Ela entregou-lhe. Ele leu-a uma vez, depois de novo, o seu maxilar a apertar. Quando é que encontraste isto? Esta manhã, depois de levar o Tiago à paragem do autocarro. Alguém deslizou-a por baixo da porta enquanto eu fazia o pequeno almoço. A voz dela rachou. Havia um SUV preto a vigiar o meu apartamento. Segui o autocarro quando o Tiago saiu. Martim tirou o telemóvel e tirou uma fotografia à nota. Fizeste a coisa certa ao vires aqui primeiro. Mesmo que não tenham ajudado. Ele olhou para a esquadra com algo parecido com nojo. Os policiais locais estão sobrecarregados ou, se não sabem com o que estão a lidar, não levam a sério. Mas tu sabes com o que estamos a lidar. Ele ficou calado por um momento. Sobe, precisamos de falar, mas não aqui. Joana olhou para o Amota. A não ser que queiras ter esta conversa nos degraus da esquadra, onde qualquer um nos pode ouvir. Ela hesitou e depois subiu para trás dele. Martim entregou-lhe um capacete sobressalente e esperou que ela o apertasse antes de ligar o motor. A mota rugiu debaixo dela. E de repente estavam em movimento, o vento a chicotear enquanto deixavam o centro da cidade para trás. Eles andaram de mota durante 15 minutos, passando pela autoestrada e entrando numa zona industrial que Joana mal reconheceu. Martim parou no parque de estacionamento do que parecia ser uma garagem automóvel abandonada. A placa por cima das portas dizia Oficina Sentinela, mas faltavam metade das letras. Isto é o vosso clube? Perguntou Joana enquanto desmontava. Base de operações. Martim abriu uma porta lateral e conduziu-a para dentro. O interior não era nada como ela esperava. Sim, havia motas em vários estados de reparação, ferramentas penduradas em painéis e o cheiro a óleo de motor. Mas também havia uma grande mesa de conferências coberta de papéis, uma parede de armários de arquivo e vários computadores montados num canto. Parecia menos um clube de motociclistas e mais um centro de comando. Outros 2 motociclistas estavam lá dentro. Um estava a trabalhar num portátil, o outro a organizar ficheiros. Ambos olharam para cima quando Martim entrou. Joana, estes são Rui Torres e Simão. São parte dos sentinelas. Martim gesticulou para a sua mesa de conferências. Senta-te. Precisamos de explicar algumas coisas. Joana sentou-se devagar, sentindo-se deslocada nos seus jeans gastos e uniforme de tasquinha. O que é este lugar, na verdade? Martim tirou uma pasta de um dos armários de arquivo e pousou-a na mesa à frente dela. Lá dentro estavam fotografias.
Os mesmos 3 homens do beco. Locais diferentes, datas diferentes, mas inconfundivelmente eles. Não somos apenas um clube de motociclismo, disse Martim. A maioria de nós é veterana. Polícia militar, investigadores, informações. Quando saímos, descobrimos que as autoridades estavam sobrecarregadas, com falta de pessoal e enterradas em burocracia. Então, formamos os sentinelas. Ajudamos em casos que passam despercebidos. Casos arquivados, operações de contrabando, coisas para as quais os polícias locais não têm recursos. Rui Torres falou do seu portátil. Temos estado a seguir esta equipa há 8 meses. Estão a realizar uma operação de contrabando através da antiga fábrica têxtil, principalmente produtos farmacêuticos, talvez armas. Não conseguimos chegar perto o suficiente para confirmar. Joana olhou para as fotos. O homem de cabeça rapada do beco olhou para ela de uma foto de vigilância. Por que é que não os prenderam? Porque não somos policiais, disse Simão categoricamente. Reunimos informações e passamos para as autoridades, mas sem provas concretas, sem uma testemunha que os possa colocar numa cena de crime, não há nada para processar. A percepção atingiu Joana como água fria. É por isso que me estão a ajudar. Não sou apenas alguém que eles ameaçaram. Sou a vossa testemunha. Martim acenou com a cabeça lentamente. Vi-os ontem à noite com aquele saco de desporto. Podes identificá-los. Isso é mais do que tivemos em 8 meses de vigilância. Mas eu não vi o que estava no saco. Não sei o que estavam a fazer. Não importa. Viste uma troca. Podes colocá-los naquele local numa hora específica. Combinado com a nossa vigilância, é o suficiente para obter um mandado. O suficiente para começar a construir um caso real. O estômago de Joana deu voltas. E é por isso que ameaçaram o Tiago. Porque se eu testemunhar, a operação deles desmorona-se. Sim. Ela levantou-se, abruptamente, a cadeira a raspar no chão de cimento. Então não vos posso ajudar. Não vou arriscar abusar a vida do meu filho. Se não nos ajudares, disse Rui Torres calmamente, eles vão assumir que já falaste. A ameaça não desaparece só porque ficas em silêncio. Viram a tua cara. Sabem que trabalhas naquela tasquinha. Sabem onde vives. Ele fez uma pausa. Eles vão atar as pontas soltas, eventualmente. É isso que pessoas como eles fazem. As palavras pairaram no ar como fumo. Joana sentiu-se encurralada, como se as paredes estivessem a fechar-se em todas as direções. Então, o que é que devo fazer? Vou à polícia e eles não se importam. Vem a vocês e querem usar-me como isco. Onde é que isso deixa o Tiago? Martim levantou-se e contornou a mesa para o pai encarar. A sua voz era firme, mas não cruel. Deixa-o com uma mãe que está a ser vigiada. Podemos proteger-vos, a ambos, mas precisamos da tua cooperação. Como? Como podem possivelmente proteger-nos de pessoas assim? Temos recursos, contactos nas autoridades que realmente se importam, casas seguras, se for o caso, e equipamento de vigilância que é melhor do que o que a esquadra local tem. Ele tirou um pequeno telemóvel do bolso. Isto é um telemóvel descartável, não rastreável. O meu número está programado. Mantém-no contigo a toda hora. Se algo parecer errado, ligas imediatamente. Joana pegou no telemóvel. O seu peso era estranho na sua mão. Isto é insano. Há uma semana, o meu maior problema era pagar a prenda de aniversário do Tiago. Eu sei, e lamento que tenha sido arrastada para isto, mas estás cá dentro agora, quer queiras, quer não. A expressão de Martim suavizou-se ligeiramente. Falei a sério ontem à noite. Eu também tenho filhos. Uma filha, 15. Um filho, 12. Se alguém os ameaçasse, eu deitaria o mundo abaixo para os manter seguros. É isso
que te estamos a oferecer. Uma forma de ripostar. Joana olhou à volta da garagem, para os mapas, nas paredes, as fotos de vigilância, os rostos sérios de homens que tinham escolhido continuar a lutar, mesmo depois de as suas guerras terem acabado. Estavam a oferecer-lhe algo que a polícia não tinha. Esperança, talvez até segurança. O que precisam que eu faça? Perguntou ela calmamente. Martim quase sorriu. Primeiro, vamos colocar-te a ti e ao Tiago num sítio seguro. Depois, começamos a construir o nosso caso. O plano parecia simples quando Martim o explicou. Joana trabalharia o seu turno da noite na tasquinha normalmente. Agiria com naturalidade. Enquanto isso, os sentinelas vigiariam o local, à espera de quaisquer sinais da equipa. Precisavam de estabelecer padrões, identificar veículos, recolher provas. És o isco, tinha dito Simão sem rodeios antes de ela sair da garagem. Mas isco com um anzol. Agora, de pé atrás do balcão, na tasquinha do Zé, enquanto a corrida do jantar morria, Joana sentia-se mais como uma presa do que como um pescador. Cada cliente que entrava fazia o seu pulso disparar. Cada carro que parava no parque de estacionamento chamava a sua atenção. O telemóvel descartável estava pesado no bolso do seu avental. Carlos notou o seu nervosismo. Estás bem hoje? Estiveste tensa desde que entraste. Só cansada, mentiu ela a reabastecer saleiros com precisão mecânica. Pela janela da frente, podia ver a mota de Martim estacionada do outro lado da rua, no posto de gasolina. Ele estava lá dentro, a fingir que olhava para a prateleira dos snacks, enquanto mantinha a tasquinha na sua linha de visão. Rui Torres estava algures atrás do edifício, numa carrinha, e Simão estava posicionado perto da fábrica têxtil com uma câmera. Estavam a vigiar. Ela não estava sozinha. O pensamento devia tê-la confortado mais do que confortou. Às 20h, um Honda Civic prateado parou no parque de estacionamento. 2 homens saíram. Não eram os do beco, mas algo neles disparou os alarmes na cabeça de Joana. Eram demasiado alertas, demasiado vigilantes. Um deles olhou para o beco antes de entrar na tasquinha. Sentaram-se ao balcão, mesmo à frente dela. Café? Perguntou Joana, a sua voz firme, apesar do seu coração a martelar. 2 chávenas e o que estiver quente na cozinha, disse o que estava mais perto. Tinha uma cicatriz fina a descer pela bochecha esquerda e olhos que se demoraram no seu crachá com o nome 1 segundo a mais. És a Joana. O sangue dela gelou. É o que diz o crachá. Trabalhas cá todas as noites, na maioria das noites. Por quê? O homem encolheu os ombros. Só a meter conversa. Cidade pequena. Toda a gente se conhece, certo? Algo assim. Ela serviu o café deles com as mãos que queriam tremer e forçou-se a não correr para a cozinha. Em vez disso, caminhou calmamente até a janela de pedidos. Carlos, 2 pratos do dia. Pela janela, Joana viu Martim a entrar na tasquinha. Ele sentou-se num recanto, com uma vista clara para o balcão, e tirou o telemóvel, aparentemente absorto no ecrã, mas Joana viu seus olhos a piscarem na direção dos 2 homens a cada poucos segundos. O telemóvel descartável vibrou no seu bolso. Uma mensagem de texto. Mantenha calma, estamos a gravar tudo. Ela tirou o telemóvel apenas o suficiente para ler a mensagem, depois voltou a guardá-lo. Os 2 homens comeram a sua refeição em relativo silêncio, ocasionalmente a murmurar um para o outro. Joana tentou ouvir sem ser óbvia, apanhando apenas fragmentos. Amanhã à noite, o shipman chega. Certifica-te. Quando terminaram, o homem com a cicatriz deixou uma nota de 20 no balcão. Demasiado para 2 cafés e 2 pratos do dia. Fica com o troco. Toma cuidado, Joana. Parecia um aviso. Eles saíram. Joana exalou lentamente
e agarrou o seu telemóvel. Em segundos, Martim estava ao balcão. Eram eles, sussurrou ela. Não os do beco, mas estão ligados. Eu sei que sim. Tenho fotos. Rui Torres está a seguir o veículo deles. A voz de Martim estava calma, firme. Fizeste bem. Continua a trabalhar. Mas as mãos de Joana não paravam de tremer. Ela deixou cair uma caneca de café e esta partiu-se no chão num spray de cacos de cerâmica. Não consigo fazer isto, respirou ela. Martim, não consigo. Sim, consegues. Ele inclinou-se mais perto, a sua voz a baixar. És mais forte do que pensas. E não estás sozinha. Às 22h, o turno de Joana terminou. Martim insistiu em segui-la para casa, na sua mota, ficando a 3 carros de distância, mas sempre visível no espelho retrovisor. Quando ela parou no seu complexo de apartamentos, ele circulou o quarteirão 2 vezes antes de estacionar. Tudo limpo, disse ele quando ela saiu do carro. Mas vou deixar alguém aqui durante a noite. Rui Torres estará na carrinha do outro lado da rua. Por quanto tempo? O tempo que for preciso. Joana olhou para a janela do seu apartamento, onde podia ver a luz noturna de Tiago a brilhar. A senhora Pereira, da porta ao lado, estava-se a tomar conta dele, como fazia sempre que Joana trabalhava até tarde. Tudo parecia normal, pacífico. Eles mencionaram uma remessa, disse Joana de repente. Amanhã à noite, ouvi-os a falar. A expressão de Martim aguçou-se. Tens a certeza? Não os detalhes, mas disseram remessa chega e amanhã à noite, na mesma frase. Ele tirou o telemóvel e escreveu rapidamente. Essa é uma boa informação. Se os conseguirmos apanhar em flagrante com uma remessa, isso é tudo o que precisamos. O que queres que eu faça amanhã? Nada. Fica em casa com o Tiago. Deixa-nos tratar da vigilância. Ele fez uma pausa. A não ser que te contactem de novo. E se o fizerem, ligas-me imediatamente. Não interajas. Não tentes resolver tu mesma. Joana acenou com a cabeça, subitamente exausta. A adrenalina que a tinha levado através do turno estava a esvair-se, deixando apenas medo e fadiga. Ela subiu e dispensou a senhora Pereira com agradecimentos profusos e mais 20 que ela mal podia pagar. Tiago estava a dormir na sua cama, um braço enrolado no seu dinossauro de peluche. Ela ficou na ombreira da porta por um longo momento, a observar a subida e descida constante da sua respiração. O que é que ela estava a fazer? A envolver-se com motociclistas, criminosos e operações de vigilância. Ela era uma empregada de mesa, uma mãe solteira. Fazia panquecas, servia café e tentava poupar o suficiente para material escolar. Mas Rui Torres tinha razão. Estas pessoas conheciam o seu rosto, sabiam onde ela vivia. Ficar em silêncio não os faria esquecer-se dela. Apenas a tornaria um alvo mais fácil. O telemóvel descartável vibrou. Outra mensagem de texto de Martim. Descansa. Estamos a proteger-te. Joana vestiu o pijama e deitou-se na sua cama, mas o sono parecia impossível. Pela sua janela, podia ver a carrinha onde Rui Torres estava sentado, apenas visível nas sombras, a vigiar, a proteger. Ela tinha feito a sua escolha, agora só tinha de sobreviver. Amanhã à noite, algo ia acontecer na fábrica têxtil. Os sentinelas estariam lá e, de alguma forma, sem saber exatamente como aconteceu, o testemunho de Joana tinha se tornado o ponto-chave para desmantelar toda uma operação de contrabando. O seu telemóvel vibrou de novo, não o descartável desta vez, mas o seu telemóvel normal, um número desconhecido. O seu estômago apertou enquanto ela abria a mensagem. Sabemos o que estás a planear. Volta atrás
ou o Tiago paga o preço. Este é o teu último aviso. Anexada estava uma foto. Tiago na paragem do autocarro naquela manhã. Alguém o tinha estado a seguir, a fotografá-lo. O grito de Joana trouxe Rui Torres a correr. Rui Torres irrompeu pela porta do apartamento, de arma em punho. Martim estava logo atrás dele, tendo sprintado da sua posição mais abaixo no quarteirão. Joana estava sentada na cama, a tremer, a segurar o telemóvel como se fosse uma cobra viva. Martim pegou nele, o seu rosto a escurecer, enquanto lia as mensagens e via a foto. Quando é que isto chegou? Acabou de chegar. Há 30 segundos. A voz de Joana era apenas um sussurro. Eles estavam a vigiá-lo esta manhã. Eles sabem tudo. Faz uma mala, disse Martim firmemente. Tu e o Tiago. O suficiente para alguns dias. Não vais ficar aqui. Onde? Casa segura. 30 minutos fora da cidade. É segura. Ele já estava ao telemóvel a ligar a Simão. Estamos a movê-los esta noite. Sim, agora. Joana moveu-se em piloto automático, a tirar um saco de desporto do seu armário e a enchê-lo com roupas para Tiago e para ela. Escovas de dentes, o trabalho de casa de Tiago, o seu dinossauro de peluche. A sua mão tremia tanto que mal conseguia fechar o fecho do saco. Rui Torres acordou Tiago gentilmente, que pestanejou sonolento, confuso. Mãe, o que é que está a acontecer? Vamos fazer uma pequena viagem, meu amor. Só por uns dias. Mas agora é noite. Eu sei. É uma aventura. A voz dela falhou na última palavra. 20 minutos depois, estavam na carrinha de Martim. Tiago apertado no banco de trás, com o seu dinossauro agarrado ao peito. Rui Torres seguiu na carrinha. Simão ia à frente na sua mota. Fizeram um caminho sinuoso por estradas secundárias. Martim verificava constantemente os seus espelhos. A casa segura acabou por ser uma pequena cabana aninhada na floresta, propriedade de um dos sentinelas. Tinha 2 quartos, uma cozinha a funcionar e grades nas janelas. Não era uma prisão, era uma fortaleza. Vais estar segura aqui, disse Martim enquanto fazia uma busca aos quartos. Rui Torres vai ficar contigo. Eu vou voltar para coordenar a vigilância para a remessa de amanhã à noite. Amanhã à noite, repetiu Joana, entorpecida. É disso que se trata, não é? Eles sabem que estão a planear interceptar a remessa. Parece que sim, o que significa que temos uma fuga. O maxilar de Martim apertou. Alguém andou a falar ou são apenas inteligentes, disse Rui Torres da porta. Temos estado a vigiá-los há 8 meses. Talvez eles também nos estivessem a vigiar. O pensamento enviou gelo pelas veias de Joana. Martim ajoelhou-se ao nível de Tiago. Olá, amigão. Sei que isto é assustador, mas o Rui Torres vai garantir que nada de mal acontece. Ele é dos bons. Tiago olhou para Rui Torres com os olhos arregalados. És um soldado? Eu era fuzileiro. Agora ajudo pessoas como a tua mãe. A minha mãe está com problemas? Rui Torres olhou para Joana, depois de volta para Tiago. A tua mãe é muito corajosa, e vamos garantir que ela fica segura. Depois de Martim sair, Joana aninhou Tiago na cama, no quarto mais pequeno. Ele adormeceu em minutos, exausto pela estranheza da noite. Ela invejou-lhe essa fuga. Na sala de estar, Rui Torres estava a montar um portátil e equipamento de comunicação. Tenta descansar um pouco. Amanhã vai ser intenso. Como posso descansar? Eles estão lá fora. Sabem onde o Tiago vai à escola. Eles sabem... A voz dela quebrou. Sabiam, corrigiu Rui Torres. Tempo passado. Neste momento, não sabem onde estás. E amanhã à noite,
Quando estiverem concentrados na sua remessa, vamos acabar com isto. Pareces muito confiante. Eu estou. Martim coordenou com uma inspetora que realmente se importa. Não os locais que te ignoraram, mas alguém da polícia judiciária. Amanhã à noite terão um mandado. Polícias a sério, apoio a sério. Isto já não somos só nós. Joana afundou-se no sofá. E se algo correr mal? Então, adaptamo-nos. É isso que fazemos. Rui Torres puxou feeds de vigilância no seu portátil. Múltiplos ângulos de câmara da fábrica têxtil e da área circundante. Vês isto? Temos estado de olho naquele edifício há semanas. Conhecemos os seus padrões. Quando se movem, com quem se encontram. Amanhã à noite, eles pensam que estão a fazer uma recolha de rotina. Em vez disso, estão a entrar numa jaula. E a fuga? Se alguém lhes disse sobre a tua vigilância, então estarão à nossa espera na fábrica. E é por isso que Martim está a montar uma posição secundária. Teremos pessoas que eles não conhecem em lugares que não esperam. Ele olhou para ela, seriamente. Fizeste a tua parte, Joana. Deste-nos a informação de que precisávamos. Agora, deixa-nos fazer a nossa. O dia seguinte arrastou-se com lentidão agonizante. Joana tentou manter Tiago ocupado com jogos de cartas e filmes na televisão antiga da cabana, mas a sua mente estava a quilômetros de distância, na fábrica têxtil, onde Martim e os outros estavam a montar a sua armadilha. O telemóvel descartável permaneceu em silêncio até às 16h. Depois, em posição. A operação começa às 22h. Fiquem onde estão. Às 21h30, Rui Torres recebeu uma chamada. Ele saiu para atender e, quando voltou, a sua expressão estava sombria. O quê? Perguntou Joana imediatamente. Mudança de planos. A remessa está a chegar a um local diferente. Não é a fábrica. Um armazém antigo, junto às docas. Como é que sabes? Estivemos a monitorizar as comunicações deles. Mudaram de local há 1 hora. Martim pensa que nos estão a testar, a ver se temos os telemóveis deles sob escuta. Tem? Rui Torres sorriu com desdém. Não legalmente, mas temos outras formas. Joana observou pela janela, enquanto Rui Torres coordenava por texto com a equipa. O sol tinha-se posto e a escuridão pressionava as janelas da cabana como algo vivo. Algures lá fora, Martim e os outros estavam a reposicionar-se, a correr contra o tempo. Às 22h15, o telemóvel de Rui Torres tocou. Ele atendeu, ouviu. Depois o seu rosto ficou pálido. Repete isso. Joana levantou-se. O que é? Rui Torres levantou uma mão a ouvir atentamente. Entendido. Estamos seguros aqui. Ele desligou e imediatamente começou a verificar os trincos das portas e janelas. Rui Torres, o que é que está a lhe acontecer? O armazém era uma farsa. A remessa verdadeira ainda está na fábrica. Ele tirou a sua arma do coldre e verificou o carregador. E 3 homens acabaram de deixar as docas, a dirigir-se nesta direção. Estão à vossa procura. O sangue de Joana transformou-se em gelo. Como é que eles saberiam? A fuga. É pior do que pensamos. Rui Torres moveu-se para a janela, espreitando através das cortinas. Martim está suíte a enviar apoio, mas estão a 20 minutos de distância. Precisamos de proteger este local agora. Tiago, fica com ele. Tranca a porta do quarto. Se alguém passar por mim, leva-o pela janela. Há um trilho pela floresta que leva à casa de um vizinho a meio quilômetro para norte. Consegues fazer isso? Joana acenou com a cabeça, a sua garganta demasiado apertada para palavras. Ela correu para o quarto e trancou a porta atrás de si. Tiago ainda estava a dormir, o seu pequeno rosto pacífico na luz fraca.
Ela foi até a janela e destrancou-a silenciosamente, verificando a queda, talvez 2 metros, controlável, se fosse preciso. Da sala de estar veio o som de Rui Torres a mover móveis, a barricar a porta. Depois, silêncio. A espera. Joana sentou-se na cama, ao lado de Tiago, uma mão no seu ombro, a outra soou a segurar o telemóvel descartável. O seu coração batia tão forte que pensou que poderia rebentar. Minutos passaram como horas. Então ela ouviu o ranger de pneus no cascalho, uma porta de carro a bater, vozes lá fora, baixas, cautelosas. A voz de Rui Torres ecoou. Isto é propriedade privada. Virem e vão-se embora. Um tiro estilhaçou a noite. Joana agarrou Tiago, que acordou com um grito. Mãe, temos de ir, agora! Ela puxou-o para achear a janela. Atirou-a aberta e empurrou-o para fora. Ele caiu no chão com um guincho. Ela seguiu-o, aterrando com força no seu tornozelo, mas forçando-se a continuar a mover-se. Mais tiros! Gritos. Rui Torres estava a detê-los, mas por quanto tempo? Corre! Disse ela a Tiago. Para as árvores, eles correram. A floresta estava escura como breu. O telemóvel de Joana projetou um feixe fino através da escuridão enquanto ela puxava Tiago atrás dela. Ramos a chicotear os seus rostos. Atrás deles, mais tiros ecoaram pela noite, rápidos, desesperados. Mãe, estou com medo, soluçou Tiago, a tropeçar nas raízes. Eu sei, meu anjo. Continua a mover-te. Continua. O seu tornozelo gritava a cada passo, mas ela não abrandou. Meio quilômetro. Rui Torres tinha dito. Meio quilômetro para norte até a casa do vizinho. Mas para que lado era o norte? O pânico tornava difícil pensar, difícil respirar. O tiroteio parou. O silêncio repentino foi pior do que o barulho. Significava que Rui Torres tinha vencido, ou Joana não se conseguia permitir terminar esse pensamento. Ali, apontou Tiago. Através das árvores, ela podia ver uma luz de alpendre. A casa do vizinho. Eles irromperam da linha das árvores para uma pequena clareira. A casa era velha, a tinta a descascar, mas as luzes brilhavam nas janelas. Joana bateu na porta, ofegante. Por favor, precisamos de ajuda. Um homem idoso abriu a porta, o seu rosto vincado com confusão e preocupação. O quê? Ligue 112. Homens com armas. A cabana. Joana não conseguia dizer as palavras rápido o suficiente. Por favor, o meu filho. O homem levou-os para dentro imediatamente. Marta, chama a polícia agora. A sua esposa apareceu da cozinha, já ao telemóvel. Joana afundou-se no chão, puxando Tiago para os seus braços. Ele estava aí tremelier, a chorar no ombro dela. Estás bem? Sussurrou ela repetidamente. Estás bem. Estamos seguros agora. Mas estavam. Rui Torres poderia estar morto. Os homens podiam estar a vir pela floresta agora. Aguarde. E Martim? Onde estava Martim? O telemóvel descartável tocou. Ela tateou por ele, com as mãos a tremer. Joana. A voz de Martim estava tensa, controlada. Onde estás? Casa do vizinho. Norte da cabana. Rui Torres. Houve tiros. Rui Torres está vivo. Levou um tiro no ombro, mas está consciente. O apoio acabou de chegar. Onde é que estás, exatamente? Ela passou o telemóvel ao homem idoso. Ele deu a morada, enquanto Joana segurava Tiago a embalá-lo.
gentilmente. Marta trouxe-lhes cobertores e chá quente. Nenhum dos dois conseguia beber. 10 minutos depois, faróis inundaram a entrada. A carrinha de Martim guinchou até parar, seguida por 2 carros da polícia. Martim irrompeu pela porta, os seus olhos encontrando Joana imediatamente. Estás magoada? Ela abanou a cabeça. E o Tiago? Martim agachou-se ao nível de Tiago. Olá, amigão. Foste ótimo. A tua mãe foi ótima. Tiago olhou para ele com os olhos vermelhos. Os homens maus estão a ser tratados. Prometo. A voz de Martim era gentil, mas os seus olhos estavam fixos. Ele olhou para Joana. Apanhamos 2 deles na cabana. O terceiro fugiu. A polícia judiciária tem barreiras na estrada. Não vai longe. Como é que nos encontraram? A voz de Joana estava vazia. O maxilar de Martim cerrou. É o que precisamos de descobrir. Mas por agora, vamos mover-vos novamente para um sítio que eles definitivamente não conhecem. 1 hora depois, estavam no quartel da polícia judiciária, numa sala de conferências segura. Tiago dormia num sofá no canto, finalmente exausto, até a inconsciência. Uma inspetora, chamada Sofia Mendes, sentou-se em frente a Joana. A sua expressão era simpática, mas profissional. Sei que passaste por um inferno esta noite, disse Sofia. Mas precisamos da tua declaração. Tudo o que viste, tudo o que aconteceu. Joana falou. Contou-lhe sobre o beco, o saco de desporto, os homens na tasquinha, a nota ameaçadora, a foto de Tiago, o ataque à cabana. A sua voz estava mecânica, separada, como se estivesse a descrever algo que aconteceu a outra pessoa. Sofia tirava notas, ocasionalmente fazendo perguntas de esclarecimento. Quando Joana terminou, a inspetora recostou-se. Os 2 homens que prendemos na cabana estão a falar, a tentar fazer acordos. Confirmaram a operação da fábrica têxtil e entregaram a localização da remessa real desta noite. Ela olhou para Martim. A vigilância da tua equipa ajudou-nos a obter um mandado. Os agentes estão a avançar para o armazém agora. E a fuga? Perguntou Martim. A expressão de Sofia endureceu. Isso está a ser tratado internamente. Alguém tinha acesso a informações que não devia. Vamos encontrá-los. Um agente uniformizado bateu à porta e entrou, entregando um telemóvel a Sofia. Ela ouviu o seu rosto ilegível. Depois, ela sorriu. O primeiro sorriso real que Joana tinha visto a noite toda. Apanhamo-los, a todos. O armazém, a remessa, o líder da quadrilha, tudo. Ela olhou para Joana. Acabou. As palavras não pareciam reais. Joana olhou para ela, à espera da armadilha. Do outro sapato a cair. Os homens que te ameaçaram estão sob custódia, continuou Sofia. Os que atacaram a cabana estão acusados de tentativa de homicídio. A organização está desmantelada. Está segura. Segura? Quando é que ela se tinha sentido segura pela última vez? Martim pousou a mão no ombro dela. Conseguiste. O teu testemunho, a tua cooperação, ajudaste a desmantelar uma operação que estava a decorrer há 2 anos. A remessa desta noite, produtos farmacêuticos ilegais, no valor de até 3 milhões. Sem ti, eles ainda estariam lá fora. Joana olhou para Tiago, a dormir no sofá, o seu pequeno peito a subir e a descer pacificamente. Quase o tinha perdido esta noite. Quase tinha perdido tudo. Mas ela tinha lutado. Tinha corrido para a escuridão e saído do outro lado. O que acontece agora? Perguntou ela calmamente. Agora voltas para casa, disse Sofia.
Vamos precisar que testemunhes, eventualmente, mas a prova é sólida. A tua parte está feita. E a fuga? Sofia trocou um olhar com Martim. Deixa-nos preocupar com isso. Já fizeste o suficiente. O amanhecer estava a chegar quando Martim conduziu Joana e Tiago de volta ao seu apartamento. Um carro da polícia estava estacionado no parque de estacionamento. Detalhe de proteção até os julgamentos terminarem. Joana levou Tiago para cima, os braços dele enrolados no seu pescoço. Lá dentro, tudo parecia exatamente como o tinham deixado. Normal, inalterado, como se as últimas 48 horas tivessem sido um pesadelo. Mas não tinham sido. O medo tinha sido real. O perigo tinha sido real. E também as pessoas que tinham estado ao lado dela. Martim demorou-se à porta. Rui Torres vai ficar bem. A cirurgia correu bem. Estará de volta à sua mota daqui a algumas semanas. Agradece-lhe por mim, pelo que ele fez. Agradece-lhe tu mesma. Os sentinelas não se esquecem dos seus amigos. Ele entregou-lhe um cartão diferente do telemóvel descartável. Permanente. Se alguma vez precisares de alguma coisa, e quero dizer mesmo alguma coisa. Joana pegou nele, as lágrimas finalmente escorrerem-lhe pelas bochechas. Não sei como te agradecer. Já o fizeste, foste corajosa, quando mais importava. Ele inclinou a cabeça. Descansa um pouco. Merece. Quando ele saiu, Joana trancou a porta, o trinco, a corrente, tudo. Ela foi ver Tiago mais uma vez, depois desabou na sua própria cama. Tinha acabado. Realmente acabado. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, permitiu-se acreditar. 3 semanas depois, Joana estava em frente ao tribunal distrital a alisar o seu blazer emprestado. Era a coisa mais bonita que ela possuía agora, emprestada pela inspetora Sofia Mendes para o testemunho de hoje. Pelas portas do tribunal, ela podia ver repórteres reunidos no hall. O caso tinha feito manchetes. Empregada de mesa ajuda a desmantelar grande rede de tráfico. Ela odiava a atenção, mas tinha prometido ir até ao fim. Martim apareceu ao seu lado, vestido com uma camisa de botões em vez do seu colete de cabedal habitual. Ela mal o reconheceu. Estás pronta? Não, admitiu ela, mas vou fazê-lo na mesma. Lá dentro, a sala de audiências era mais pequena do que ela imaginara. Os réus estavam sentados numa longa mesa com os seus advogados. O homem de cabeça rapada, que lhe tinha sorrido pela janela da tasquinha. O homem com a cicatriz do balcão e outros 3 que ela reconheceu das fotos de vigilância. Nenhum deles olhou para ela quando ela entrou. O testemunho demorou 2 horas. Joana recontou tudo. O beco, o saco de desporto, a nota ameaçadora, a foto de Tiago. A sua voz tremeu no início, mas enquanto falava, a força regressou. Estes homens tinham-na aterrorizado, tinham ameaçado o seu filho. E agora era ela que tinha o poder. Quando o procurador terminou, o advogado de defesa levantou-se. Era mais velho, de cabelos grisalhos, com um ar caro. Senhora Joana, não é verdade que nunca viu o que estava no saco de desporto naquela noite? Não, não vi. E não pode dizer definitivamente o que aqueles homens estavam a fazer no beco, pode? Eu sei que o que vi parecia ilegal. E eu estava certa. Algumas pessoas na galeria riram. O juiz pediu silêncio. O advogado tentou mais algumas perguntas, mas Joana não vacilou. Quando foi dispensada, passou pela mesa dos réus com a cabeça erguida. O homem de cabeça rapada, finalmente, olhou para ela. Desta vez, o seu sorriso tinha desaparecido. Lá fora, Tiago esperava com a senhora Pereira, que tinha concordado em trazê-lo para a tarde. Ele correu para ela imediatamente. Contaste-lhes, mãe? Contaste-lhes sobre os homens maus?
Contei, meu amor. Vão para sua prisão? Sim, por muito tempo. A inspetora Sofia Mendes saiu do tribunal com um ar satisfeito. Foi um excelente testemunho. A defesa já está a falar em acordos de confissão. Selaste o caso. E a fuga? Perguntou Joana. Descobriram quem lhes disse sobre a casa segura? A expressão de Sofia escureceu. Descobrimos. Um operador de comunicações na esquadra local. Ele estava a ser pago por eles há 6 meses. Foi preso. Ela fez uma pausa. Lamento que não tenhamos percebido mais cedo. Tu e o teu filho podiam ter... Mas não fomos, interrompeu Joana. Estamos bem. E eles estavam. A terapia ajudou, tanto para ela como para Tiago. Os pesadelos estavam a desvanecer-se. Tiago tinha parado de verificar, debaixo da cama, todas as noites. Joana tinha parado de saltar a cada porta de carro, a bater. 2 dias após o julgamento, Joana entrou no seu novo emprego. Não na tasquinha do Zé. Ela tinha se despedido no dia seguinte ao testemunho no tribunal. Em vez disso, estava a começar no café matinal, um lugar claro e alegre perto da escola de Tiago. Melhores horários, melhores gorjetas, mais perto de casa. A proprietária, uma mulher simpática chamada Sara, mostrou-lhe o local. Foste muito bem recomendada, disse Sara. A inspetora Mendes ligou pessoalmente. Joana sorriu. Pequenas gentilezas. Era isso que a fazia seguir em frente. Naquela noite, ela foi buscar Tiago à escola e voltaram a pé para casa juntos. Ele tagarelava sobre o seu dia, sobre o projeto de ciências em que estava a trabalhar, sobre a equipa de futebol a que queria juntar-se. Coisas normais de um miúdo de 9 anos. Coisas bonitas, aborrecidas, normais. Enquanto se aproximavam do seu apartamento, Joana ouviu o rugido familiar. 6 motas pararam no parque de estacionamento. Martim a liderar os sentinelas da estrada. Estacionaram e desmontaram. E Rui Torres cocheou, o seu braço ainda numa sling. Soubemos que arranjaste um novo emprego, disse Martim. Pensamos em celebrar. Trouxeram pizza, 3 caixas grandes, e encheram o seu pequeno apartamento como se fosse a coisa mais natural do mundo. Simão ensinou a Tiago um aperto de mão complicado. Rui Torres mostrou-lhe fotos da sua mota. Martim ajudou Joana a pôr pratos e guardanapos. Não precisavam de fazer isto, disse Joana calmamente a Martim. Sim, precisávamos. És família agora. É assim que funciona. Família. A palavra envolveu-a como um cobertor quente. Após o jantar, Tiago perguntou a Rui Torres sobre ser fuzileiro, os seus olhos arregalados de fascínio. Os motociclistas contaram histórias engraçadas, cuidadosamente editadas para ouvidos jovens, e Tiago riu até lhe doerem os lados. Quando finalmente partiram, Martim foi o último a sair. À porta, ele virou-se. O fundo da bicicleta, disse ele, tirando um envelope do bolso. De todos nós. Joana abriu-o. Lá dentro estavam 500 em dinheiro. Nós não podemos... O aniversário do Tiago é na próxima semana, certo? Toda criança merece uma bicicleta a sério. O sorriso de Martim era genuíno. Além disso, ajudaste-nos a fechar um caso que perseguíamos há meses. Considera-o uma taxa de consultoria. Lágrimas turvaram a sua visão. Obrigada por tudo. Obrigado por confiares em nós. Ele parou no limiar. Sabes onde nos encontrar se precisares de alguma coisa. E Joana, és mais forte do que pensavas. Não te esqueças disso. Depois de ele sair, Joana trancou a porta, trinco, corrente, tudo. Ela foi ver Tiago mais uma vez, depois desabou na sua própria cama.
Tinha acabado. Realmente acabado. No sábado seguinte, foram à loja de bicicletas. Tiago escolheu uma bicicleta de montanha azul com riscas prateadas, o seu rosto a brilhar de alegria. O proprietário ofereceu um capacete. Por conta da casa, disse ele com uma piscadela que sugeria que Martim já tinha ligado com antecedência. Naquela tarde, Joana ensinou Tiago a andar de bicicleta no parque de estacionamento do seu complexo. Ele cambaleou, caiu 2 vezes, levantou-se. Ao pôr do sol, estava a andar em círculos, a gritar: "Olha, mãe, olha, estou a conseguir." Ela observou-o, o coração cheio. Há 3 semanas, ela estava a correr por florestas escuras, aterrorizada e desesperada. Agora, estava ali a ver o seu filho a voar. O som de uma mota fê-la virar. Martim estava sentado na entrada do parque de estacionamento na sua mota, a observar. Ele levantou uma mão em saudação. Ela acenou de volta. Ele tinha tido razão naquela primeira noite. Ela tinha testemunhado algo que não devia ter visto, e isso tinha mudado tudo. Mas não apenas das maneiras que ela temia. Ela tinha descoberto uma coragem que não sabia que tinha. Tinha encontrado pessoas que a apoiaram quando mais importava. Tinha encontrado a sua própria força. Tiago voltou a circular, ofegante e radiante. "Podemos voltar amanhã?" "Todos os dias, se quiseres", disse Joana, a bagunçar-lhe o cabelo. As motas rugiram, os sentinelas da estrada no seu passeio noturno. Martim liderava-os, Simão e Rui Torres a flanqueá-lo, 3 outros atrás. Não estavam apenas de passagem. Estavam a fazer uma verificação, a vigiar, a proteger a sua família. Joana sorriu e acenou. Eles acenaram de volta e depois partiram, desaparecendo ao virar da esquina. Ela olhou para o céu, cor de rosa e laranja com o sol a pôr-se, e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, ela não estava com medo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gosto neste vídeo e partilhar a sua opinião nos comentários. A sua participação é muito importante para nós.